Graça e paz, igreja, no nome de Jesus. Amém? Mais um domingo estamos na presença do Senhor. Estamos aqui no site da igreja, trazendo mais uma palavra de amor e uma palavra de conforto ao seu coração. Amém? Eu sou o pastor Paulo Eleodoro e a nossa igreja está situada na Avenida Coelho da Rocha, número 2144, em Rocha Sobrinho, Mesquita. Venha nos fazer uma visita, venha estar conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? E se você, ao estar manuseando o site, entrando no site, deixe seu comentário, deixe sua opinião, Você é muito bem-vindo, e que nós possamos sempre estar melhorando a cada dia em prol do reino do Senhor. Bem, meus queridos, nessa noite nós vamos ler uma história no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Nós vamos ler uma história que se passa num curto espaço de tempo entre Pedro e Jesus. Pedro, discípulo de Jesus, que vivia com Jesus e que teve algumas particularidades com Jesus. Porém, nessa história que nós vamos ver agora, faltava a Pedro conhecer Jesus. Ele andava com Jesus, vivia com Jesus, todo o tempo estava ao lado de Jesus, porém, ainda não havia o quê? Salvação. Ainda não existia em Pedro aquele clique. Andar com Jesus é muito bom, com certeza. Porém, nós não devemos só andar com Jesus ou ser simpatizantes de Jesus. Isso é muito bom, simpatizar com Jesus, maravilhoso. Porém, não resolve a sua vida. Não resolve. Quantas pessoas nesse momento, dia 24, hoje, dia 24 de maio, poderiam estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo ao Senhor? Você que está me assistindo pelo site, esse vídeo, há quanto tempo você não vai à casa do Senhor? Há quanto tempo você abandonou a sua igreja, o seu pastor? Há quanto tempo? E nessa mensagem de hoje, eu gostaria de mostrar para você como as coisas funcionam no mundo espiritual. Deus é Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Porém, Deus não olha para o exterior, Ele olha para o seu coração. E nesse momento, Ele está olhando para o seu coração, meu irmão. Ele está olhando para você de forma incondicional. Aquele amor que é acima de amor de mãe. Aquele amor que reflete a sua imagem e a presença dele. E agora você vai ver como as coisas acontecem. Versículo 31 diz assim: Simão, Simão,
para vos peneirar como trigo. O que Satanás faz para te peneirar como trigo? Isso aí quer dizer o quê? Que Satanás tinha muita sede na vida de Pedro, muita vontade de destruí-lo. Mas Pedro não andava com Jesus. E por que no versículo abaixo Jesus fala assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Isso quer dizer que Pedro ainda não era o quê? Convertido. E Satanás sabia disso ou não sabia? Mas Pedro não andava com Jesus? Pedro não vivia com Jesus? Pedro não andou pela palavra sobre as águas ao encontro de Jesus? Porém, ainda faltava a Pedro conhecer, se entregar a Jesus. Quando Jesus fala aqui: Simão, Simão, Satanás reclamou para nos peneirar como trigo. Você sabe o que Satanás queria fazer? Ele ia acabar com Pedro, amassá-lo, destruí-lo. Afastá-lo do Evangelho. Veja bem que quando isso aconteceu, Jesus não confiava em Pedro. Porque se ele confiasse em Pedro e soubesse que Pedro estava pronto, ele fazia a mesma coisa com Jó. Ele faria a mesma coisa. Ó, só não toca na vida dele. O resto você pode fazer o que você quiser. Deus fala assim para Satanás pela vida de Jó, porque Deus o quê? Confiava em Jó, conhecia o coração de Jó, ao contrário de Pedro. Ao contrário de Pedro. Será que isso não aconteceu com você? Será que essa noite você está negando a Jesus? Continuando a leitura no versículo 33, diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro não entendeu nada. E Jesus, mas Jesus tem hora que implica comigo. Tem hora que Jesus, vou te falar, dá vontade de chutar o balde e ir embora. Deve ter sido isso que Pedro tenha pensado de Jesus. Porém, Jesus conhecia o coração de Pedro. Outra coisa que eu quero falar para você que está me vendo aí: Jesus conhece o teu coração. Tanto conhece o teu coração que ele não pôde confiar em você. Aonde você está nesse momento? Por quê? Por que abandonar a fé em Jesus?
Ah, mas eu ainda continuo com a minha fé. Eu não preciso ir para a igreja para dizer que eu sou crente. Isso aí é o que eu mais ouço. Porém, meu querido, quando você se afasta do rebanho, quando você se afasta do braseiro, fica mais fácil para Satanás peneirar a tua vida. Mas pastor, não está acontecendo nada comigo. Está sim. Está sim. Você sabe o que está acontecendo com você? Nesse momento, você não está na igreja. Nesse momento, você está fazendo coisas que não agradam o coração de Deus. Nesse momento, Satanás conseguiu afastar você da presença de Deus. E você acha que isso é pouco para a sua vida? Você acha que isso é pouco? Quando você abandona a sua fé, passa a não acreditar mais em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, simplesmente você está sozinho. Aí vão vir as desculpas. Daqui a pouco você vai ver as desculpas de Pedro. A seguir, versículo 35, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome, como também um alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava. 1 tiro de pedra é aproximadamente 30 metros. Aproximadamente 30 metros, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E Jesus estava conversando com Deus. Levar os nossos pecados para morrer na cruz do Calvário não era para qualquer um. Ele sabia o que estava esperando ele. Senhor, se queres, passa de mim este cálice. Mas eu quero te dizer mais uma coisa. É que aquilo que você tem que passar, não prorrogue. Não se afaste. Pelo contrário, passe. Aquilo que você tem que viver como experiência com Deus, passe. Passe pela prova. Seja um obreiro, seja um varão aprovado,
Não tema. Dá medo? Dá. Medo dá. Porque é natural do homem ter medo. Porém, quanto mais você retarda a sua prova, pior vai ficando para você. Mas quando você sabe que você tem que passar pela prova, você está tendo a sua comunhão com Deus, e Deus fortalece a sua fé, vai! Passa pela prova. Deus é com você. Ele está te falando nesse momento que não importa o seu problema, Ele é maior que o seu problema. Não importa o que você está passando, Ele é maior do que você está passando. Deus vai te coroar, vai te honrar, mas que para isso aconteça, você tem que ir adiante, você tem que dar um passo de fé. E olha, mais uma coisa, você não está sozinho. Os anjos do Senhor estão ao teu lado para te acompanhar, para te ajudar, para te orientar, para te dar instruções, para mostrar o local que você tem que ir. Mas para que isso tudo venha a acontecer, você tem que confiar em Deus. Não pode ter dúvida. Você tem que confiar em Deus. Muitos vão falar: cadê teu Deus nesse momento? Ué, você não vivia lá na igreja? Por que aconteceu isso com você? Você não vivia lá, puxando o saco do pastor? Cadê o teu pastor agora? Você sabe quem faz isso? O acusador da tua alma, o diabo. É ele que te acusa. Porém, meu querido, quando você não dá ouvidos a essas vozes, e eu vou te falar quem são essas vozes para você: é teu pai, é tua mãe, é teu filho, é o teu melhor amigo. São pessoas próximas a você que vai falar isso que eu acabei de te dizer. Cadê o teu Deus? Meu querido, independente de você servir a Deus, independente de você servir a Deus, você vai passar por provas, você vai passar por tribulações, independente. Só que a diferença que aquele que ama a Deus e passa pela prova, ele passa pela prova dando glória a Deus. Momentos difíceis na nossa vida, todos têm. Todos nós temos momentos difíceis. Não é porque você aceitou Jesus Cristo, meu querido, que você vai viver no mar de rosas. Pelo contrário, o Evangelho não é um Evangelho de facilidade. Porém, ao aceitar Jesus Cristo, você tem um advogado no céu que pede por você, como Jesus pediu aqui por Pedro, que manda os anjos dele acampar ao seu redor, fazendo com que você fique protegido. É como um passarinho
A pessoa que aceita Jesus Cristo é como aquele passarinho pequenininho que ainda não sabe voar direito, se perde do pai e da mãe, sai do ninho, cai. E quando você se perde do seu pai e da sua mãe e você cai no ninho, você está sujeito a todo tipo de ataque. Os predadores, se o pai e a mãe não achar você, ou você achar o teu pai e a tua mãe, aquele passarinho vai morrer de fome, de ataque dos predadores. É a mesma coisa você, um neófito na fé, um iniciante na fé. Nem penugem direito você tem para voar, e você fala, eu vou sozinho. Faz isso não. Sozinho é mais difícil. Sozinho você não vai longe. Sozinho, homem não foi feito para andar sozinho. Sozinho é pior. Mas quando aquele passarinho respeita o tempo de aprendizado, a pelugem cresce, o pio dele já fica mais forte, sai junto com seus pais para dar o primeiro voo. Aí a coisa é diferente. O primeiro voo nunca é o melhor, né? Você se machuca, você cai, e o pai e a mãe estão ali do lado. Vamos lá, filho, vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Daqui a pouco o filhote está planando, está voando, está procurando a sua comidinha. E assim por diante. Mas esse tipo de passarinho obediente, ele tem vida longa. Por quê? Porque ele não está sozinho. Mas quando você se afasta da presença de Deus, você assume esse risco. Pastor, mas não aconteceu nada comigo, continuo no meu emprego, continuo assim, continuo assado. Ok. Porém, você está longe da presença de Deus. Te falta alguma coisa. Te falta alegria na tua alma. Te falta comunhão com a igreja. Te falta você bater palma na hora do corinho. Te falta você dizimar e ofertar. Te falta você abraçar os irmãos, receber o carinho da congregação. Te falta muita coisa, meu querido. Na verdade, te falta tudo. E outra coisa que te falta é paz. Porque quando você se afasta de Jesus, a primeira coisa que vai te faltar é paz. Vamos continuar aqui. Então lhe apareceu o anjo, versículo 43, do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, como um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor,
e o cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entre mentes. Uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Olha para mim. O jeito de Pedro falar, o jeito de Pedro se vestir, o jeito de Pedro se conduzir, o acusava. A maneira de Pedro se portar, o acusava. Você não é seguidor de Jesus? Muitas pessoas nessa hora não têm coragem de dizer: sim, sou. Quando você assume o que você é, as coisas ficam mais fáceis, as pessoas vão te respeitar. Mas quando, porém, você não é daquele meio e você quer se igualar àquele meio, se fazer igual àquele meio, não vai dar certo. O seu linguajar é outro, o seu modo de falar não condiz com o deles, o seu modo de agir não condiz com o deles. Está errado. Você está no local errado, na hora errada, fazendo coisa errada. Você está negando a sua fé. Eu gostaria de entender se Pedro, nesse momento, batesse no peito e falava: sou assim, sou eu mesmo, eu que andava com Jesus, eu que fazia, acontecia com Jesus, vi os milagres que Jesus fez para abençoar esse povo. Eu te garanto uma coisa, que não lhe aconteceria nada, porque eu vou te falar, as pessoas irão ter medo de Pedro. Sou eu sim. Tu não é crente? Sou. Sou crente sim. E não nego a minha fé por tua causa nem por causa deles aqui. Hã? Não. Tudo bem. Deixa isso para lá. Não está aqui quem falou. Quer perguntar mais alguma coisa? Sou crente. Tenho minha fé em Deus. Você quer mais alguma coisa? Estou te incomodando? Meu irmão.
Pedro tivesse essa atitude naquele momento, mas não. Ele se acovarda. Ele tenta passar como uma pessoa comum. Só que eu vou falar para você, depois que você aceita Jesus, você nunca mais é uma pessoa comum. Não adianta. Por mais que você esteja afastado da presença de Jesus, você não é comum. E eu vou te falar mais uma coisa, que você só está perdendo seu tempo. Longe da presença de Deus, você só está perdendo seu tempo. Você não é comum, você é separado por Deus. A palavra santo, hoje eu vi isso no Facebook, uma pessoa botou lá no Face. Você sabe o que é santo? Pastor Paulo Deodoro, isso é para você. Você sabe o que é santo? Não, sei não. Sei não, eu não sei o que é separado, que a palavra hebraica, se eu não me engano, é kadosh. Sei não. Você é separado por Deus. Você que hoje está com o pé na lama, você que hoje meteu o pé na jaca, meteu o pé na jaca, esquisito, né? Já pensou se for aquela jaca mole? Rapaz, meteu o pé na jaca tem que ter coragem, né? E para lavar aquilo, deve ser assim, aquele visco, né? Meteu o pé na jaca, meteu o pé na jaca. Fora que a jaca é cheia de espeto, né? Se tiver fechada, ainda vai furar o pé. Nossa, esquisito esse negócio. Meteu o pé na jaca. Meteu o pé na jaca porque se lambuzou do pecado, né? Mais ou menos uma coisa assim, né? Meteu o pé na jaca, meu querido, você é separado por Deus. Você é separado, Jesus te ama. Basta você, só você pode fazer isso. Para. Analisa a tua vida. Teus filhos precisam de você. Teus filhos precisam estar dentro da igreja. Tua esposa precisa estar dentro da igreja. Você tem que voltar a ser aquela bênção que você era para a igreja. Jesus precisa de você na obra dele. Qual é a vantagem de você hoje estar abrindo uma garrafa de cerveja? Ou fumando um cigarro? Qual é essa vantagem? Você só está se estragando. Isso não é liberdade. A pessoa que fuma, que bebe, ou que tem algum outro tipo de vício, que cheira, isso não é liberdade. Isso se chama aprisionamento. Você está preso no pecado. Liberdade não é isso. Liberdade é você poder amar a Jesus. Liberdade é você professar a sua fé. Agora, se amarrar um vício, se deixar ser vencido por um vício, isso é liberdade? Eu creio que não. Vamos continuar aqui. Versículo 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se
o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Precisava disso. Precisava de Pedro negar a sua fé. Precisava. Nós não precisamos negar a nossa fé, pelo contrário, nós temos que testificar a nossa fé. Eu sei que eu estou passando por um momento difícil, mas eu sei que eu vou conseguir a vitória. Eu sei que errei, mas eu reconheço o meu erro e peço perdão a Jesus agora. Mas esse erro não vai me afastar da presença de Jesus. Eu sei que eu errei, pois o errar é do homem, o cair é do homem. Porém, você não precisa permanecer caído. Você pode se levantar e dar a volta por cima. Você pode conseguir seus objetivos, os seus sonhos podem ser realizados. O que te falta? O que te falta é Jesus. Jesus nunca te abandona. Pelo contrário, nós é que abandonamos a Jesus. Nós precisamos entender que o Evangelho não é um Evangelho de facilidades. Você não vai aceitar a Jesus e no outro dia você vai viver no mar de rosas. Não. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, você tem que ser curado. Você tem que ser libertado. Você tem que passar a ser uma nova criatura. Aquilo que você fazia no mundo antes de aceitar a Jesus, você já não faz mais. E assim por diante. É difícil? Creio que sim. Seguir a Jesus não é muito fácil, não. Requer persistência, requer autoridade, requer pé firme. Eu vou andar com Jesus e não abro mão disso. Não abro mão. Se com Jesus o negócio já está difícil, não imagina sem Jesus. Se com Jesus as coisas já é complicado, por que eu vou deixar Jesus? Então eu quero falar para você nessa noite: não abandone sua fé. Não faça como Pedro fez. Não faça. Pelo contrário, aquilo que te fez se afastar de Jesus, ou que você pensou que iria se afastar de Jesus, que aquilo seja um trampolim para você não errar mais, para você entrar, voltar para a casa de Jesus e não errar. Não deixe que o pecado venha te afastar de Jesus. Meu querido, Jesus te ama, Ele te quer bem em todas as coisas. Volte para Jesus. Não faça como Pedro fez, negando a Jesus. Porém, confie na sua fé. De fé em fé, de glória em glória, caminhe com Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu querido, rica e abundantemente nessa noite. E que, se você quiser, você pode me procurar a qualquer momento. Se você morar aqui perto ou você tiver condições de estar aqui, venha estar comigo. Vamos conversar. Vamos voltar para o caminho do Senhor. Amém? Não fique sozinho. A Igreja Batista Provisão de Vida está de braços abertos para te receber em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até a próxima vez.